Prontinho. Então, boa noite a todos, um prazer estarmos mais uma vez reunidos nessa comemoração aos 100 anos da nossa casa, o Centro Espírita Paulo Ortiz, e desta vez com um grande amigo nosso, Milton Filipelli, profundo conhecedor da doutrina espírita, palestrante, escritor, um grande amigo nosso. E eu vou pedir, nesse instante, para que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, aquietar os nossos corações, as nossas mentes, e unidos nesse instante, pedimos a Deus o seu amparo, a sua luz, ao nosso amigo Milton, para que ele possa nos transmitir a mensagem que permita que nós possamos continuar dando prosseguimento aos 100 anos da nossa casa, que nós possamos continuar alicerçados em Kardec, divulgando a mensagem espírita e propagando o bem entre aqueles que mais necessitam. Pai de amor e bondade, nos ampara, ampara o Milton nesse instante e permita que nós possamos absorver o máximo de conhecimento possível. Seja feita a tua vontade. Obrigado. Milton, é um grande prazer. Por favor, a casa é sua. Muito obrigado. Muito boa noite, queridos amigos, companheiros da nossa doutrina. É com grande alegria que assumo mais uma vez a tribuna do Paulo Ortiz para os nossos estudos doutrinários. E quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos os companheiros que atuam, que trabalham e que levam o nosso centro para frente, assim como quiseram todos os companheiros desde a sua fundação e que já partiram, mas que assistem esta comemoração de 100 anos de vida do Centro Espírita. Agradecer também pelo convite generoso sempre, através desse amigo querido, o Kiko, que já mora em nossos corações. Obrigado. Eu preparei um roteiro que penso ser bastante sugestivo para as comemorações e principalmente para o estudo, porque o Kiko me incumbiu de falar a respeito de um tema que é muito interessante na sua apresentação, mas que requer sempre um aprofundamento doutrinário. Ele deu o título eu anotei aqui, de o papel da doutrina na criação de uma sociedade ideal, ou melhor, não é isso, Kiko? Isso. E eu devo dizer que eu fiz um arranjo aqui desse tema para a contribuição do Espiritismo para a formação de uma sociedade humana ideal. E eu começo o desenvolvimento desse tema lembrando que o nosso planeta, a Terra, hoje está registrando 7.874 bilhões de habitantes. Mas o que são os habitantes da Terra? São espíritos encarnados ou que, se quiserem, reencarnados e que se propõem realizar mais uma vez experiências para extrair novos conhecimentos. E é interessante falar desse assunto porque, como todos nós sabemos, a Terra é destinada a um tipo de situação dos espíritos. Então, comparecem hoje, e nós fazemos essa permuta com espíritos de diversos outros planetas de provas e de expiações, que é justamente o título que Allan Kardec e os espíritos superiores deram para o nosso mundo.
para o nosso mundo. Provas e expiações. Quando nós pensamos nesse assunto, vamos apanhar no Livro dos Espíritos algumas explicações muito necessárias. As provas são escolhidas deliberadamente pelos espíritos que nela reencarnam. Antes de reencarnarem, os espíritos escolhem voluntariamente as suas provas. Escolhem as suas provas. Alguns escolhem uma, para não errar muito, mas outros escolhem 40, 50 provas para desafiar a sua capacidade de superação. E é muito interessante isto, porque há espíritos que conseguem superá-las, mas há aqueles que, diante das situações mais aflitivas e as peripécias da vida, acabam por desistir da realização das provas que eles mesmos escolheram. E as expiações, como todos sabem, a palavra expiação não é uma palavra espírita, é uma palavra católica, que foi escrito, claro, pelos espíritos superiores, numa época em que a influência da cultura católica estava realmente, digamos, comandando o mundo. Então, elas comparecem aí para designar os efeitos, e aquilo que os espíritos resultam diante das causas que propiciam, que criam. Então, as provas são por deliberação do próprio espírito e a expiação é consequência das causas que eles mesmos criaram. Dizendo isto, então, nós precisamos repetir, por necessidade, todos os habitantes da Terra pertencem à categoria de espíritos sujeitos às provas e às expiações, o que denota a qualidade inferior ainda da nossa cultura espiritual. E digo isso fundamentado no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que eu reputo da mais importância para fazer o destaque do resultado do que o Espiritismo deseja conseguir aqui em nosso planeta. As imperfeições morais e intelectuais dos seus habitantes. É assim que nós devemos nos apresentar em nosso crachá diante dos espíritos superiores. Nós pertencemos a um mundo inferior, moral e intelectualmente. E Allan Kardec, então, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que todos os espíritas deveriam estudar, examinar e seguir, principalmente aquelas recomendações superiores dos espíritos que auxiliaram Allan Kardec no desenvolvimento da doutrina. E ele faz ali, não com uma perfeição rigorosa, porque não era do seu interesse assim fazer, ele apresenta um quadro classificatório apenas para nos dar apoio, nos dar ideia do que o nosso mundo representa diante do quadro do universo. Ele faz, então, algumas considerações a respeito dos mundos primitivos, onde os espíritos praticamente começam a sua jornada de evolução espiritual e onde reside uma luta dramática apenas para a alimentação, para a sua alimentação. Então, a busca constante é realmente nessa tomada de posição para que ele consiga alimentos para subsistir. Depois, vem os mundos de expiação e provas, que é onde nós nos situamos. Então, quando alguém quiser saber de onde nós viemos de mundos primitivos,
É por isso que ainda apresentamos os resquícios de tudo quanto tem, né, como qualidades nesses mundos. Depois que nós vencermos essa dramática luta que fazemos aqui nas experiências da Terra, nós vamos para mundos de regeneração, que Allan Kardec chama de um mundo de transição, onde ainda não existe a felicidade perfeita, mas se ensaia ali a aurora da felicidade. Portanto, quem aguarda ser feliz no mundo chamado Terra, num planeta chamado Terra, pode esquecer, porque ainda não é o momento de nós aurirmos essas qualidades, essas condições. Depois, iremos passar para mundos ditosos, onde o bem supera o mal. Eu, por descuido, esqueci de falar que no nosso planeta reina quase que totalmente o mal por causa dessa condição moral e intelectual que eu apresentei no início. Depois passaremos para mundos celestes, onde reina o bem inteiramente. De vez em quando eu faço palestras fazendo referência a essas situações, as pessoas dizem: bem que eu gostaria de já morar num planeta celeste. Mas ainda é cedo. Nós temos que aprender ainda, pelas duras lutas que nós temos aqui, teremos que ainda passar muito tempo nessa situação, que aspiramos à felicidade, mas ainda não merecemos viver onde reina a felicidade. O que é que nós podemos assinalar como panorama da nossa querida Terra? É um planeta maravilhoso, chamado por alguns poetas e também astrônomos como um planeta azul no espaço, né? De forma que é um belíssimo planeta, um belíssimo planeta. Por isso que eu quero ficar ainda muito tempo aqui, aurindo de todas essas belezas que nós temos neste nosso planeta. Porque no panorama da Terra, conforme os espíritos dizem, assinala a presença do mal querer, mal realizar, mal pensar, porque é essa a condição de um planeta de provas e de expiações. Não podemos aguardar diferentemente. Então, as maldades, a gente vê hoje a mídia, o conjunto de recursos de informação assinalarem essas condições. Eles otimizam as maldades, as paixões grosseiras. Otimizam também no campo da informação as tantas misérias que nós passamos aqui. Todo dia, a cada ano, a cada século, nós vemos repetir, o homem, nossa humanidade, repetindo os equívocos, erros e desvios que, historicamente, estão registrados como sendo um mundo onde tudo é possível, onde tudo é possível. Apesar disso, meus amigos, nós observamos que aqui já foram realizadas transformações muito interessantes, muito interessantes. Desde a época, das épocas, é melhor falá-la no plural. Nós registramos o nosso mundo ainda com resquício do mundo dos primitivos, e onde o homem, lá na sua história inicial, buscava a agregação para poder sobreviver. Na história que é apresentada pelos professores nas escolas, e fazem isso muito bem, nós temos, então, registrado esses momentos
dolorosos, porque o homem passou nessa busca de agregação justamente para poder resistir e superar todo o mal da intempérie, da agressão cáustica dos lugares que ele viveu. Depois nós passamos por uma experiência muito interessante em que o homem já, depois dessa fase de agregação, vai passar para uma fase de seleção e buscando a agregação da família. Vai viver em conjunto, em grupo social selecionado. Então, a família passa a se constituir numa peça importante para a formação social da época em nosso planeta. Nessa fase de aglutinação maior, nós encontramos uns momentos interessantes, como a chamada fase do patriarcado, onde a presença do homem masculino, é assinalada, é registrada com bastante característica da sua importância, saindo, ou quase em alguns momentos, paralelamente, em algumas sociedades, nós vemos a presença da mulher. E aí o matriarcado também é registrado como um momento de experiências importantes para a nossa humanidade. Depois nós vamos encontrar o núcleo familiar numa experiência muito curiosa e importante, meus amigos. Vamos encontrar a família como ponto inicial para a construção dos artesanatos. Tudo que a família utilizava era realizado, construído pelas mãos dos seus componentes familiares. E depois nós vamos encontrar um período que é chamado na história como Revolução Industrial, onde o homem já deixa de utilizar apenas as mãos e a inteligência, é claro, e vai criar recursos materiais para inaugurar uma nova era para a nossa sociedade. Depois da Revolução Industrial, nós vamos encontrar, quase que para inaugurar uma era também bastante interessante, do aproveitamento dos bens materiais, chamando mais a atenção do indivíduo e chamando também o homem para quase que viver em função deles. E parece que hoje nós também podemos registrar como um momento histórico onde o indivíduo está mais voltado para as aquisições das coisas materiais do que das coisas espirituais. Eu pretendo falar um pouquinho disso quase que no final da palestra. Depois, nós encontramos uma fase em que as sociedades começam a eleger regimes sociais, regimes políticos, regimes econômicos, para escolher uma forma de vida que melhor se adeque às necessidades do homem. Mas notemos bem, nós vemos aí várias conquistas importantes, porém sempre voltadas à organização social da Terra como proposta de vida material. Depois nós vamos encontrar um momento muito interessante e importante da escolha do poder religioso para o comando da formação das sociedades no aspecto geral.
Hoje não é o momento de falar a respeito disso, mas seria muito interessante que os espíritas estudiosos prestassem atenção bastante nesse momento onde o poder religioso começa a imperar e a dar realmente uma conformação intelectual para a formação coletiva dos homens e para mantê-los nessa situação. A religião querendo comandar a vida do homem. E disso decorre, então, um choque muito interessante. É o choque do materialismo, isto é, a escolha apenas da vida material em detrimento da escolha das coisas do espírito, ou, se quiserem, das coisas espirituais. Então, num determinado momento, surge uma figura que nós ainda não entendemos muito bem, não compreendemos muito bem. E também a maioria não está interessada em compreender muito bem, porque o seu discurso está acima da possibilidade de entendimento dos homens. Eu estou me referindo à presença na Terra de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Um espírito realmente superior que apresentou ideias, pensamentos superiores e cuja proposta para a formação do nosso planeta está mais relacionado com as coisas do espírito do que as coisas do mundo material. Mas, conforme eu disse, ainda não é entendido, nem pela ciência, nem pela filosofia e nem pela religião. Nem a ciência, nem a filosofia e nem a religião podem compreender o significado, a importância e a beleza das informações de Jesus de Nazaré. Como ele não escreveu absolutamente nada, os 4 redatores da sua vida procuraram, dentro das suas possibilidades, registrar a importância da sua fala, do seu discurso e dos seus exemplos. O fato é que ele realizou a sua obra fundamentada na teoria e na prática. Ele falava, mas ele fazia, demonstrava, ele apresentava exemplos do que era possível fazer. Mas, num planeta de provas e de expiações, onde os espíritos ainda são de uma qualidade inferior, o que é que se pode aguardar? Aguardar exatamente o que aconteceu, de não entendendo o valor, a importância e o significado do seu discurso. Temos aí na história uma ocorrência e realmente lamentamos, porque deixamos de ter a oportunidade de examinar, eu vou até dizer, de examiná-lo com mais cuidado, com mais interesse e mais amor. E mais amor. Porque é o que, afinal, ensinou esse homem, esse espírito. O que ele ensinou é de como nós podemos transformar a nossa vida em momentos de simplicidade, de facilidade, de convivência com o que é mais necessário e não com o que é mais supérfluo. Se quiserem, por interesse, fazer uma comparação, imaginem a época em que estamos vivendo. As pessoas realmente usam apenas do que é necessário para viver ou a sua opção é mais para as coisas que são voltadas momentaneamente para o mundo material? Eu fiz uma anotação aqui e considero muito importante falar ainda
desse grande espírito que apresenta ideias que transcendem a importância, digamos, da ciência. Me desculpem, eu sou obrigado a tocar no assunto, porque realmente, senão nós vamos dar mais importância para a ciência do mundo material do que propriamente para a sua filosofia, que prepara um novo homem para um novo momento na história da nossa humanidade. Como eu estou falando aqui para vocês, mas estou ligado no tema apresentado pelo Centro Espírita, que faz 100 anos de existência. Eu estou ligado com esse tema. E vamos alcançá-lo dentro de pouco tempo para nós percebermos como é que nós poderemos dar uma parada em toda essa correria. Aliás, parece que a pandemia veio exatamente para fazer uma parada e levar a humanidade para uma reflexão profunda a respeito do significado da vida. Parece. Eu não tenho certeza, mas tudo está levando a gente a admitir que isso tem uma necessidade para provocar uma reflexão nova em todos nós. Então, falando de Jesus de Nazaré, eu posso lembrar que ele propõe uma nova forma de vida, uma nova forma de vida. Mas qual forma de vida ele propõe? Olha, observem bem, meus amigos, porque a ideia aqui de quem criou o título para a nossa palestra é de que nós deveríamos ter alguns momentos de reflexão e para apontar itens que pudessem servir para a formação de uma sociedade ideal. Segundo Jesus de Nazaré, essa sociedade ideal poderia e poderá existir se os homens viverem em confiança recíproca. Anotem bem, se puderem até no papel, no coração, registrem isso. Confiança recíproca. No mundo de desconfianças, no mundo de desconfianças, no mundo onde as pessoas realmente vêem no semelhante um adversário e não um irmão, e não um irmão. Mas no pensamento de Jesus de Nazaré, nós deveríamos viver no regime de fraternidade. A palavra fraternidade todos sabem da sua origem, vem de fratello, de irmãos. Deveríamos olhar o semelhante como eles são, como ele é, o nosso irmão. E também produzir um trabalho voltado à benevolência mútua, benevolência. Todos sabem o significado da palavra benevolência, de sentimentos de união e não de desagregação, de guerra, de disputa por mais palmos de terra, por mais coisas juntadas, porque parece que o indivíduo ele quer subtrair aquilo que o seu irmão possui. Mas no pensamento de Jesus não existiria nem roubo, nem assalto, nem morte, porque os homens viveriam num regime muito apropriado para essas experiências. E também, eu penso que deveria falar mais num outro momento, para os irmãos do centro, o desejo de instrução, que no pensamento de Jesus de Nazaré, nós deveríamos adquirir mais conhecimentos sobre a vida. O Espiritismo se apresenta ao mundo em 1857, ponto por ponto, apresentando 14 princípios que são fundamentais para a construção de uma sociedade ideal. Eu vou encerrar, quando chegar o momento, com esses pontos para favorecer uma reflexão daqueles que me assistem, que me ouvem, por deferência do convite feito pelo centro.
No pensamento de Jesus, então, ao invés de ódio, reinaria o amor. No pensamento dele. Mas nem a ciência, nem a filosofia, e muito menos a religião, estão pensando nesse assunto como ele. Ao contrário, falam em nome dele, mas de uma formação institucional que tudo leva a admitir que estão vivendo um mundo diferente daquele proposto por Jesus de Nazaré, onde o material continua sendo objeto do seu maior interesse. As coisas, as conquistas do mundo material, as posições. No pensamento de Jesus, não existe disputa por cargos, porque tudo é realizado com simplicidade, com sinceridade. Como eu já insisti 2 vezes, eu vou insistir mais uma, e eu peço licença a vocês para termos o cuidado de fazer uma verificação nesse sentido. Jesus ainda é desconhecido. É desconhecido. Apesar de nós falarmos em seu nome, fazemos orações, preces, rezas em seu nome, nós ainda não o conhecemos. Não o conhecemos. O que nós conhecemos são alguns apontamentos, e assim mesmo é preciso dizer, muitos deles adulterados, desses apontamentos, para a conformação de ideias que não são eminentemente de um espírito superior. O espírito superior, segundo Allan Kardec, um conhecimento das ciências, e ele fez uma demonstração clara desse conhecimento na ordem prática das coisas. E como eu toquei na ciência, eu quero lembrar que, principalmente, os educadores, os pedagogos, psicopedagogos, não se utilizam do método utilizado por Jesus para a formação do homem. Se realmente utilizassem, nós teríamos um mundo totalmente diferente, totalmente diferente. E precisamos falar isto para voltarmos às origens, lá com ele, porque é com Jesus que nós aprendemos como realmente se relacionar. O maior curso de relações públicas que existe no planeta foi apresentado por Jesus de Nazaré, na sua ordem prática da vida. Foi ali com simplicidade que ele apresenta como nós deveríamos nos relacionar com o semelhante. Com o semelhante. Mas parece que nós não aprendemos, porque decorridos todo esse tempo que já decorreu, nós não exercitamos essas ideias que são sugestivas, apropriadas para a boa convivência, formação, até a formação empresarial, se nós quisermos assim dizer, porque realmente é preciso introduzir um pouco mais do que nós conseguimos introduzir apenas pensando nos recursos materiais. Jesus tocou no assunto, em 4 assuntos que eu considero importantes agora dizer. Ele tocou no sentimento de honra, de honestidade, de dignidade e de fidelidade. A bem dizer, e eu posso afirmar isso de maneira bastante sutil, com a aplicação desses 4 princípios, precisaríamos pouco de religião. Muito pouco. Porque quem viver em honra, honestidade, fidelidade e dignidade, meus amigos, está realmente se ajustando às belezas das leis naturais. Leis naturais significam leis de Deus, leis do Criador, leis divinas. Dá para entender o que é isso, meus amigos? Essa é apenas uma ideia que nós reputamos sugestiva para mencionarmos um pouco
desse assunto apresentado pela diretoria do centro para falarmos do papel da doutrina na criação de uma sociedade melhor. Seria melhor ou não? Basta refletirmos um pouco. Nós poderíamos passar a noite inteira falando dessa nova escola, a verdadeira escola da vida, que é para a formação do homem. Porque no campo das instruções, o que estão fazendo dentro da pedagogia e com o título de formação do homem é apenas dele virando um repertório de informações. O indivíduo aprende a repetir as lições que são oferecidas nas escolas. Mas no pensamento de Jesus, a escola deve ser revolucionária. Ela deve revolucionar o homem por dentro e não por fora. Nós não devemos ser repetidores de informações. Devemos ser pensadores e indivíduos que passam pela razão aquilo que se oferece como esquema de vida. Então, estamos pensando na transformação interior do ser humano, para que a sua qualidade seja melhor. E para despertar a capacidade de pensar. Hoje, estão transformando a nossa humanidade em repetidores de orações. O indivíduo existe apenas para rezar. E não para pensar, não para refletir, não para ajuizar. Sabe? Quem conhece as leis naturais, conhece que, e Jesus fez isso, a apresentação de um Criador diferente daquele que é proposto pelas religiões. E isso está tão importantemente registrado que os espíritos superiores, quando chegou a hora, o momento da codificação, apresentaram como primeiro tema Allan Kardec. Quem é Deus? Quem é Deus? Quais são realmente as suas qualidades, os seus atributos, as suas ferramentas para poder ajuizar o universo? Quase que eu falo, sem querer, para a nossa humanidade. Mas não é só para a nossa humanidade, é para o universo inteiro. O universo inteiro. E outras ideias filosóficas sobre espírito, sobre matéria. Poucos, mesmo os espíritas, não conhecem o espírito, não conhecem como que o espírito foi criado. Você conhece, amigo que me ouve? Você conhece a criação do espírito? Como é que ele foi? Porque as religiões não sabem apresentar a formação do espírito. E eu estou falando do que está lá no livro dos Espíritos. Eu falei do capítulo 1º, no capítulo 2º, no capítulo 3º do livro dos Espíritos. A lei de imortalidade. Não é eternidade. Eterno, só o Criador. Os espíritos são imortais. Não desaparecem, não fenecem, não morrem. Porque tiveram um início. Mas o Criador não teve início, como não terá fim. Portanto, ele é eterno. A lei natural da reencarnação, do retorno à vida carnal, à vida material, da necessidade desse retorno para a realização de novas experiências. É com a realização das novas experiências que o espírito evolui. Aliás, a palavra evolução, aí, no caso, como é que o espírito evolui, nós precisaríamos apresentar, saber do ponto de vista espírita,
Evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Isso é evoluir. A progressão dos espíritos, como disse Allan Kardec. A lei natural do livre-arbítrio. Todos os espíritos, quando são criados, eles detêm os recursos naturais para desenvolverem a sua linha de evolução. Inteligência, vontade e pensamento. São atributos essenciais, são ferramentas importantes para a evolução do espírito. A lei natural de causa e efeito, de causalidade. Pensando, falando, agindo, o espírito cria causas. Em decorrência dessa criação, ato contínuo, ele concretiza os seus efeitos. Tudo que nós passamos na Terra é efeito. Ou, se preferirem, no plural, são efeitos as causas que nós produzimos anteriormente. Já está na hora, Kiko? Bom, Milton, fica a seu critério, por favor. Fica tranquilo, tá ok? Já decorreu quanto tempo? Olha, eu contei aqui meia hora, Willer. Não sei se o Willer está contando comigo, mas vou ser honesto contigo. Eu estou anotando tudo que você está falando, então eu não estou preocupado muito com o tempo, tá ok? Não sei se o Willer está mais atento que eu. Eu estou com o caderninho aqui do lado e fazendo uma série de anotações. Então, eu realmente, para mim, uma meia hora que decorreu. Tá, Acho vou que falar mais 10 minutos, tá bem. Tá bom, tá ótimo. E eu vou anotando aqui. Depois eu fico aguardando as críticas aí. Ah, pode deixar. Outra lei natural que nós precisamos registrar, logo em seguida de causa e efeito, ou causalidade, se preferirem, é entender o que são fluidos. Que são fluidos. Que é parte da matéria. Fluidos é matéria. É matéria. Se quiserem anotar para fazer uma busca e um estudo superior, leiam o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 14. Leia inteiramente, vale a pena, é um tratado em que a gente descobre coisas novíssimas, recentes. A ciência, hoje, por não conhecer o designativo espírita, aproveita um termo de energia, e a física quântica principalmente, se utiliza para fazer uma série de explicações. Mas fluidos não é a mesma coisa que energia. Energia vem do grego, de uma palavra grega chamada ergon, que significa uma força em trabalho, uma força em ação constante, capaz de produzir um tipo de trabalho. Por exemplo, nós temos a vida material, pela existência do fluido vital. O que temos aqui, então, é uma força constante, permanente, quase que permanente, tem tempo de vida útil, né? Mas capaz de produzir a vitalização, dar a vida material. A vida material. Isso é o significado. Agora, energia não é a mesma coisa de fluidos. Allan Kardec aproveitou-se das ideias científicas, principalmente de Mesmer, e utiliza-se desse termo para fazer a designação das transformações da matéria até chegar onde nós conhecemos. No campo aqui, no extremo, último extremo, que nós temos o sólido, líquido, gasoso, plasma
ou radiante, como queiram, e depois outras que a ciência material ainda não conhece, não tem acesso ainda. Mas vai conhecer, claro que vai, até chegar na ponta final, que é o grau máximo da sua pureza, da onde parte realmente a matéria, da onde parte a matéria. Se vocês lerem esse capítulo que eu mencionei, 14 do livro A Gênese, vão ter ali todo o desenvolvimento da teoria espírita feita por Allan Kardec. Não é pelos espíritos mais. Ali é a sabedoria do mestre realizando o texto para fazer a apresentação da teoria espírita a respeito do início e desenvolvimento da vida material. Depois, eu posso assinalar aqui como princípios consequentes o perispírito, que também é parte da matéria, portanto, pertence a esse desenvolvimento de ideias que eu apresentei. Tem a lei natural da mediunidade, que é a relação entre os homens e os espíritos desencarnados. Vale a pena, Allan Kardec, em 1861, apresenta um livro para sugerir ao mundo como que realmente se pode oferecer esse relacionamento de maneira homogênea. Mediunidade. Depois vem itens como pluralidade dos mundos. Aí, como vivem os espíritos saindo da Terra, quando nós chegar o dia da nossa partida, nós entraremos no outro estado, num outro novo estado. Esse estado chama-se erraticidade. Erraticidade, errático. Não ficaremos fixados, poderemos nos movimentar de acordo com o pensamento. Influência dos espíritos em nossa vida, permanente e constante, vivemos inundados de espíritos, inundados. Eles estão misturados conosco e nós estamos misturados com eles. E, por último, a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Todos os fenômenos, eu vou fazer uma repetição aqui. Todos os fenômenos naturais são produzidos por espíritos, aqueles engenheiros e aqueles que realizam, que executam, que são os chamados obreiros para a execução. Tudo obedecendo essa fantástica engenharia, vamos usar a expressão sideral, mas eu acrescento e espiritual. Conforme nós podemos observar, temos muito que estudar. Se nós quisermos levantar uma questão, então como é que nós poderemos formar essa sociedade melhor proposta pelo título da palestra? Nós podemos responder assim: nós poderemos colaborar com a formação de uma sociedade melhor, oferecendo conhecimento desses itens que são doutrinariamente perfeitos para o fornecimento de umas ideias novas, que estão ajustadas às ideias de Jesus de Nazaré. Como eu fiz uma referência muito expressiva ao livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, eu devo dizer que Allan Kardec escreveu esse livro em 1864, com a sua publicação, para examinar algumas lições apresentadas por Jesus, mas sob uma forma diferente de perspectiva filosófica. E o Evangelho segundo o Espiritismo é para isso que existe. Ele existe para demonstrar que se nós, por exemplo, apanharmos o Novo Testamento e fizermos
uma análise sobre a vida de Jesus, nós poderemos fazer esse acrescentamento de ideias sugestivas, doutrinariamente perfeitas, para explicar as razões das suas lições. Dizendo isso, eu penso ter cumprido aqui com o meu roteiro, cheguei no final do meu roteiro e penso que ter cumprido com a tarefa da qual eu fui incumbido aqui pelos nossos irmãos. Eu entrego agora a palavra para o Willer ou para o Kiko e agradecendo, claro, a atenção de todos, a generosidade da sua atenção e desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre e que haja para todos nós paz e saúde, meus amigos. É isso aí, muito bom. Eu não sei se o Willy concorda comigo, mas, Milton, você disse que desincumbiu a tarefa. Eu acrescentaria que você desincumbiu brilhantemente a tarefa. Opa, tá bom. Com toda muito certeza. Bom. Nós agradecemos de coração pelas suas palavras, por você nos reafirmar, né, a necessidade do estudo da obra de Kardec com base, né, nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ajudar a construir essa sociedade melhor que todos nós gostaríamos, né, de ter, gostaríamos de viver. Então, se a gente quer viver numa sociedade melhor, nós precisamos ajudar a construí-la, né? Então, não adianta a gente só reclamar do que a gente tem hoje nas mãos, porque de alguma forma nós ajudamos a construir o mundo que a gente tem, né? Seja pela ação, seja pela omissão, de alguma forma nós contribuímos para o mundo estar como ele está. Se a gente quer um mundo melhor, como você disse, é o convite ao estudo da doutrina para que nós possamos ajudar a construção dessa sociedade mais justa, mais perfeita, né? Que todos nós desejamos. Milton, meu muito obrigado de coração, né? Um grande abraço, embora a gente não possa estar juntos, mas sinta-se abraçado. Obrigado, né? Claro. Willer, quiser falar, por favor, fique à vontade. Agradecer, né, a sabedoria e as palavras que encorajam a gente a seguir em frente, né, que eu acho que é importante isso mesmo, né, o estudo nas nossas vidas e a gente fazer a diferença, né, não ficar esperando que os outros façam, não ficar, igual o Kiko falou, só reclamando, fazer a nossa parte, que eu acho que a construção, igual o senhor falou aí na palestra, né, desse mundo melhor, vai partir, né, esse mundo de regeneração que a gente tanto quer, vai partir do pequeno ato de cada um. Nós vamos construir a sociedade melhor, nós vamos ter que ser os atores desse mundo que a gente almeja. Então, muito obrigado pelas palavras, foi um aprendizado muito grande hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês são generosos. Bom, eu vou convidar todos, vou encerrar a nossa reunião, se tudo bem, Milton? Podemos encerrar? Podemos, devemos. Tá. Então, eu vou encerrar. Só antes de encerrar, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado, dia 27, nós estaremos, mais uma vez, né, com uma palestra comemorativa, agora com o nosso amigo Vanderlei da Silva Coutinho. Né? Vanderlei, um conhecido nosso também, já de muito tempo, que estará trazendo sua palavra, como o Milton também, de maneira brilhante, temos certeza. Convidamos todos, então, a estar junto conosco na próxima semana. E eu vou convidar todos a, mais uma vez, aproveitar a nossa ligação, né, já estabelecida com o Pai, com os nossos amigos do Plano Maior, pedindo a Deus e a Jesus nesse instante as suas bênçãos ao nosso querido irmão orador, nosso companheiro de tantas oportunidades, que nos traz de tão boa vontade palavras para nos incentivar a mudar o nosso comportamento, ao estudo da doutrina, que nos incentiva sempre a progredir. Gostaríamos, nesse instante, aproveitar a oportunidade e pedir a Deus e ao Mestre amado Jesus que possam derrubar as suas bênçãos sobre o nosso planeta. Nesse instante de dor, neste momento de tantos problemas que nós estamos acompanhando,
que a luz e o amor do Pai e de Jesus possam encontrar local no coração de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que por doenças, por abandono, por problemas políticos, por problemas sociais, estão em sofrimento. Queremos pedir também por todos aqueles que trabalham em prol do próximo, cuidando, aqueles que estão medicando, aqueles que se incomodam, que se importam com o outro, que se incomodam com a sua situação de marginalidade e trabalham por eles. Todos esses também possam ser abençoados e amparados, para que o amparo ao próximo nunca termine e nós possamos ampliar cada vez mais a rede de assistência e de ajuda a quem sofre, e que possamos formar, Senhor, uma sociedade melhor, um mundo mais fraterno, e que todos nós possamos ter consciência da nossa posição nesse mundo, como formadores de um mundo melhor, e atuarmos desta maneira. Mestre amado Jesus, Pai nosso de amor e bondade, nos amparem hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença.